Olá, alunos da aula gravada. Enfim, eu tinha dado uma esquecidinha, mas agora já coloquei para gravar. Então, estamos na questão 1. Gente, como na primeira, normalmente, vocês estão, parece que ligando, né? O motorzinho da mente. Eu vou fazer a primeira com vocês. A leitura não fora realizada pela personagem. Gente, essa daqui tá errada, né? Por quê? Prof, onde que a gente sabe que ela tá errada? Começou a ler os últimos capítulos. Então, a leitura foi realizada? Foi. Então, essa negativa aqui faz com que a letra A esteja errada. B. A leitura realizada pela personagem era interrompida por realizar concomitantemente outras ações? Gente, vamos ver se essa daqui tá correta. Então, ele ia ler. Aí ele teve negócios urgentes e voltou de trem para a chácara. E ele estava deixando de se interessar. Depois ele teve que escrever uma carta para o caseiro, discutir com o mordomo. Olha, o Rafa chegou. É o Rafa, né, vida? Esticado a poltrona, e depois ele ficou se incomodando com a porta. Então, quando a alternativa diz: a leitura realizada era interrompida por realizar concomitantemente outras ações, então ele não conseguiu terminar de ler porque ele ficou fazendo outras coisas? Sim, né? Por isso, a letra B é a alternativa correta. Vamos ver as outras só para o desencargo da consciência. Por ser interrompida várias vezes, a leitura retomou-a quando fora do trem a chácara? Não, porque quando ele chegou na chácara, ele foi discutir com o mordomo, foi resolver negócios, se incomodou com a porta. Retomou a leitura após discutir com o mordomo? Não, porque depois de discutir com o mordomo, ele ficou incomodado com a porta, ele ainda fez mais coisas. Por isso, a letra B, tá, pessoal? Bora lá para a próxima. Ainda sobre o texto 1, observa-se que o ato de ler da personagem é interrompido por diversas vezes, demarcada por ações que seguem uma ordem temporal. A alternativa que não apresenta a ordem das ações realizadas pela personagem do texto é: Ih, Jesus, travou. Pronto. A. Resolveu negócios urgentes. Começou a ler o livro. Retomou imediatamente toda a leitura do livro. Regressou de trem à chácara. Escreveu uma carta ao caseiro e discutiu com o mordomo. Gente, qual dessas alternativas não está na linha temporal que a gente está procurando aqui? Na linha temporal do nosso texto. Então, essa daqui é uma daquelas questões que pega a pessoa que tem leitura rápida, tá? Porque quem lê correndo não presta atenção no não. Gente, qual vocês acham que é? Professora, Pode falar. o pessoal aqui da sala acha que é AD. D de dado? Sim. Certo. Alguém acha que possa ser outra? AD não, é B. Hã? B. B de bola. D. D, tia, D. Tá. D. É D, professor. Tá bom. Coloquei. Alguém acha que possa ser outra?
Vou esperar mais alguns segundos. Tá, olha só, vamos lá. Juntos para resolver essa daqui. O que o personagem não fez, gente? É basicamente isso que a minha questão está perguntando. O que é que ele não fez? Letra A. Resolveu negócios urgentes? Ele resolveu. Então, a A não pode ser. Eu quero saber o que ele não fez. Letra B. Começou a ler o livro? Ele começou. Então, essa daqui não pode ser. C. Retomou imediatamente toda a leitura do livro? Ele fez isso, gente? Vamos aqui Não. puxar. O pessoal da Isso, sala puxar. acha que não. Não. Então, essa daqui é a nossa alternativa correta, tá? Porque a gente queria saber o que é que ele não fez. Regressou de trem à chácara? Sim, gente. Ele voltou para a chácara de trem. Olha só, que tá aqui do lado, ó. Voltou a abri-lo quando regressava de trem à chácara. E escreveu uma carta ao caseiro e discutiu com o mordomo? Sim. Que também está escrito aqui. Essa tarde, depois de escrever uma carta ao caseiro e discutir com o mordomo. Então, letra 2 foi de matar. Número 2. Letra C, tá? Tô em outro mundo. Para falar letra 2. Vamos lá, para a questão 3. Ainda sobre o texto 1, qual alternativa abaixo mostra que na primeira retomada da leitura, a personagem realizava duas ações ao mesmo tempo? A. Voltou a abri-lo quando regressava de trem à chácara? B. Havia começado a ler o romance uns dias antes? C. Deixava de interessar-se lentamente pela trama, pelo desenho das personagens? D. Discutir com o mordomo uma Professora, questão de aluguéis. Oi, pode falar. eu acho que o seu áudio tá meio baixo. Baixo? Eu vou aumentar o meu volume. Melhorou? Sim. Ah, tá. Professora, a gente está ouvindo alto e claro. Ah, Eu ok. tô ouvindo bem, mas é porque eu tô perto. Eu tô ouvindo bem, mas é porque eu tô perto. É o Entendi. nosso, professora. É o nosso que tá bugando. Mano, já vai ajeitar. Ah, sim. Vou dar. Eu uso um ponto de retorno aqui no ouvido. No meu ponto, a altura tá boa. Mas aí, se não tiver, tem que Professora, avisar, né? Oi, pode falar. eu acho que é a A. Você acha que é a A? Isso, Sim. aqui, gente, essa questão, ele quer saber onde mostra que a personagem estava realizando duas ações ao mesmo tempo. Então, ali o pessoal da sala falou a letra A. Alguém acha que possa ser outra? Acho que é A. Vamos lá, gente, então. Oh, sumiu tudo aqui desse trem. Pronto. É a letra A mesmo, né? Porque é a única aqui que mostra duas ações, né? Eu não vejo
alguma outra alternativa que possa denotar duas ações ao mesmo tempo. Bora para a próxima. Texto. Texto 2. Fomos todos adolescentes. A adolescência é normalmente tida como uma fase, um período de transição e amadurecimento que nos prepara para ser adultos. A começar pela origem da palavra adoecer. A adolescência tem sido conceituada como uma etapa difícil, uma crise a ser superada. Assim, o adulto tende a desdenhar o comportamento instável do adolescente. Ora agressivo, ora melancólico. Esses adolescentes, exclamamos do alto da nossa seriedade ou indiferença, não nos reconhecendo neles, ajudando a criar um intervalo geracional sombrio, que termina fazendo mal a eles. Para mim, entender que a adolescência seja uma fase superada é uma visão reducionista. A espontaneidade da criança e o inconformismo do adolescente deveriam ser preservados em forma sólida, amadurecida, no corpo de qualquer adulto. A adolescência não é apenas uma fase ou etapa de rebeldia impensada e paixões exageradas que não servem à vida prática, profissional e matrimonial. A adolescência é, antes, um estado de espírito e, como tal, deve ser respeitada por nossa sensibilidade. Então, aqui um texto, gente, comentando sobre essa fase da adolescência. Os adolescentes, nós adolescentes, gente, eu tenho 19 anos só. Então, é sempre muito comum que as pessoas de 30 critiquem muito as pessoas de 16. Mas esse texto trouxe uma visão legal que, quando a gente vira adolescente, a gente não pode desaparecer com o nosso lado infantil, que é essa espontaneidade da criança, como o autor fala. E a gente também não precisa ficar adulto e acabar com esse inconformismo que a adolescência traz. Todas as nossas fases têm pontos positivos para serem deixados na nossa vida, né? Ou a maioria das pessoas. Baseado na leitura do texto 2, pode-se perceber que o autor considera que a adolescência deve a. Ser um adolescente estúpido e mimado. B. Ser só um período de transição. C. Ser o centro do mundo. D. Ser respeitada. Ou E. Ser responsável pelo que fala, sente ou faz. Gente, então, o que a adolescência deve, de acordo com o texto que a gente acabou de ler? Eu acho que é a E. Você acha que é a E? Eu também. Tá, vou colocar aqui nos nossos palpites. Alguém concorda que deva ser a E ou acha que deve ser outra? Gente, vamos lá então. Vamos resolver essa questão. Algumas a gente já sabe que está totalmente inadequada, né? Você acha que é a? Ok, coloquei aqui nas nossas sugestões. Então vamos lá. Letra A.
um adolescente estúpido e mimado. Gente, o autor, ele vem justamente com uma outra visão dos adolescentes. Ele vem falando, tipo, olha, gente, o adolescente não se resume só a uma fase de incompreensão, de extremos. O adolescente é muito mais que isso. Então, a letra A, ela não está de acordo com essa visão que o autor traz. Ser um adolescente estúpido e mimado. Sabemos que existem adolescentes assim? Sim, porém o autor ele não veio para focar na parte negativa do adolescente. O autor ele veio trazendo um lado novo do adolescente, uma nova visão, então por isso a letra A está errada. Letra B. Ser só um período de transição. Gente, o que matou essa questão foi esse só, tá? Porque o autor, ele acrescenta muito mais a adolescência, ele pega a adolescência e potencializa ela para um nível superior de importância, gente. Então, a B está errada. Ser centro do mundo? Não, novamente, se a gente escolhesse a letra C, estávamos caindo no grande eixo que o autor não quis falar. Ela deve ser respeitada? Sim, gente. É a letra D de dado. Por quê? Quando o autor vem e fala que não é justo que os adultos falem tão mal da adolescência, que é uma fase importante, que ensina coisas importantes, ele está pegando um assunto que normalmente é banalizado e está dando um nível de respeito para ele, de contextualização para ele. Por isso, é a letra D, tá, gente? Ela deve ser respeitada. Não sei se vocês perceberam, mas até aqui na número 4, foram questões de interpretação. Então, bom para vocês irem analisando como que tá. Letra E. Ser responsável pelo que fala, pelo que sente, pelo que faz. Gente, se a gente for assim, de um lado... Se a gente for para um lado teórico da coisa... Fica só alguém com o volume alto aí, pelo amor de Deus. Nossa, tá com o microfone ligado. A gente pensa, sim, que o adolescente é 100% responsável, e ele é, gente. Só que sabemos que a adolescência é uma fase que tem muitos hormônios explodindo dentro dos jovens. Então, não que isso tire a responsabilidade deles, mas muitas vezes são movidos por esses hormônios, por esses picos. Por isso, a letra E tá incorreta, tá? Bora de questão 5. O autor do texto 2 estabelece uma comparação entre a criança e o adolescente. A que comparação ele se refere? Assinale a alternativa correta. A criança e os adolescentes são sombrios? A criança é real e o adolescente é instável? A criança é indiferente e o adolescente preservado? A criança é espontânea e o adolescente é inconformado? Ou a criança é mimada e o adolescente intransigente? Gente, qual dessas alternativas denota o que o autor disse no texto dele? D. Tá, temos um palpite na D. Alguém acha que possa ser outra? Acho que é a D.
E alguém acha... Ah, estou vendo respostas. Professora, Pode falar. a gente aqui da sala acha que é a D. Ok. Gente, essa daqui é a letra D de dinossauro, né? Por quê? Porque é exatamente o que o autor falou aqui, ó. A espontaneidade da criança e o inconformismo do adolescente. Exatamente o que o autor falou, exatamente o que está na questão. Agora teremos uma questão conteudista. Então, preste atenção. Você chegou lá para fazer a sua prova, sentou na sua cadeirinha, as 5 primeiras questões conteudistas. E as 5 primeiras questões de interpretação. E agora a gente vai ter a nossa primeira questão conteudista, tá? Liguem os cérebros, vamos tentar resgatar de lá da nossa memória esse conteúdo. Conjunção e preposição. Na frase, assim o adulto tende a desdenhar o comportamento instável do adolescente, ora agressivo, ora melancólico. Os termos grifados são morfologicamente A. Preposição essencial. B. Conjunção aditiva. C. Conjunção alternativa. D. Preposição acidental. Ou E. Conjunção explicativa. Eu vi ali palpites na C de chocolate. Professora? Professora, Oi, estou em dúvida entre a C e a E. C e a E? Tá. Vou colocar aqui, que daí eu posso dar uma explicaçãozinha. Vamos lá, então? Vou passar a resposta certa e depois eu vou explicar mais ou menos o que é. A resposta é a letra C. Eita, pega. A letra C de chocolate. E o entendimento do porquê tá nisso aqui, gente. Nós sabemos que o grupo de conjunções alternativas são aqueles que têm o ou, o ora, quer, e assim por diante. Por quê? Conjunção alternativa é aquela que apresenta, vamos colocar assim, dualidade de ideias. Mas vamos resumir esse termo dualidades também. É aquela que apresenta alternância. Ou seja, que ela ainda está em dúvida, tá? Ai, ora ela fala que gosta de chocolate, ora fala que gosta de baunilha. Então, não temos uma coisa exata, temos ali uma alternância entre ideias. Alternativa, tá? Aí, na sua mente mesmo, você pode pensar, ai... Você pode pensar assim, ai, o que você fica em dúvida de decidir um só? Então, essa mais ou menos ali, tentando descontextualizar a ideia da alternância, tá? Por que não foi a explicativa? Gente, porque a explicativa, ela está relacionada com o pois, portanto, que é aquela que nos conduz a uma finalização da ideia. Ah, ele não gostava dela, pois
ela usava muita roupa amarela. Então, é aquilo que vai me explicar um fato, tá? Vocês lembram que a gente deu aquela estudada nas subordinadas e ajuda muito para entender esse trecho. Ai. Que palavra empregada anteriormente se refere ao pronome eles na frase? Que termina fazendo mal a eles e a nós mesmos. Marca as opções corretas. Gente, adolescentes, adultos, nós mesmos, crianças ou comportamentos instáveis. Qual dessa daqui é a nossa alternativa correta? Para mim é A. Então, coloquei aqui que temos um palpite na letra A. Alguém acha que possa ser outra? Tá. Sim, gente. É a letra A de adolescentes, como a palavra aqui, né? E como que a gente ia saber essa? Olha, gente, puxando pela lógica. O texto estava falando sobre quem? Sobre os adolescentes, né? Veneza. Vamos lá. Descuidosos, coisas novas pingaram, dias felizes na cidade, diferente dos dogs. Descidos da janela do hotel, o estrangulamento de palácios minava sobre relógio de vidro negro, com horas áureas, na direção da Praça Bizantina. O Campaline, cercado de pombas, era um fuso brônzeo baon. Pequenas ruas ostentavam, durante o dia, um comércio completo de cidades visitadas com serenatas noturnas, cristais, joias, couro lavrado, marfim caíam com chalés italianos de cores vivas nos canais de água suja. Então, gente, vocês já viram sobre Veneza? Quem aí já pesquisou na internet? Tem uma noção do que a gente está falando? Veneza é uma cidade que ela tá afundando, tá, gente? Cada ano que passa, o nível da água sobe 5, 10 centímetros, vamos colocar assim. Talvez até menos, mas agora com essa poluição tá subindo cada vez mais. E Veneza, gente, ela é aquela cidade, talvez vocês já viram em algum filme, que o pessoal passeia de barco dentro dos canais assim da cidade. Essa é Veneza, tá? Daqueles filmes de romance que a pessoa sai andando naquele barquinho tristemente, é Veneza, tá? Então dá pra gente entender um pouquinho melhor o texto sabendo disso, tá? Olha lá. Pequenas ruas ostentavam durante o dia um comércio visitado de serenatas noturnas. Por quê? As pessoas acham Veneza uma cidade muito romântica por causa da água ter invadido as ruas, a maioria das ruas. Cristais, joias, couros lavrados, marfins caíam com chalés italianos de cores vivas nos canais de água. Então, gente, Veneza ela é uma cidade muito turística, tá? Muita gente casa e vai pastar em Veneza, porque ela é muito chique, assim, né? Vamos chamar aquele ar veneziano, da velha Inglaterra. Então, é sobre essa cidade que estamos falando. Gondolamos graciosamente na ponte de Rialto e suspiramos na outra. Mas São Marcos era uma luz elétrica noturna, de banho turco, num disparate de mundiais e elegâncias aviadoras.
rodeando concertos servidos com sorvete. Então, Oswald de Andrade. O texto Veneza é uma adaptação do romance Memórias Sentimentais de João Miramar, de Oswald de Andrade. Homem de inteligência lúcida e de natural rebeldia. Após a leitura e compreensão do texto, pergunta-se por que Veneza é qualificada diferente para o autor? Letra A. Porque em cada rua ele tinha um relógio de vidro. B. Porque nas ruas, à noite, durante os passeios, as pessoas recebiam sorvete. C. Pela presença de pombas na rua. D. Porque as ruas são canais por onde navegavam as gôndolas. Ou E. Pelo formato da luz elétrica nas ruas. Gente, ó, só voltando aqui para vocês verem, ó. Gândola, barco característico dos canais de Veneza, tá? Então, isso são as gândolas. Qual vocês acham que é? Eu acho que é a D. Beleza, temos um palpite na D. Alguém acha que possa ser outra? Também na D. Estamos com bastante palpites na D. Então, vamos lá, ó. Vou mostrar para vocês. A resposta é a letra D. Muito bem para quem falou essa. Porque as ruas são canais por onde navegam gôndolas. Sim, gente. Porque nas ruas de Veneza nós temos rios. E esses rios, eles encantam bastante as pessoas. Eu vou parar aqui o compartilhamento, porque eu vou mostrar para vocês, eu pesquisei aqui. Que delícia. Rapidinho. Que eu pesquisei para vocês poderem dar uma olhada. É muito bonita. Olha lá. É linda, né? E aí vocês conseguem perceber que, assim, aqui estão as casas. Tem uma calçada, né, gente? Mas as ruas são águas que estão passando ali. Só que qual que é o problema? Anualmente, Veneza está afundando. Daqui uns 200, vamos colocar aí, 500 anos, talvez Veneza não exista mais. Depois vocês podem pesquisar na internet. Porque com o passar do tempo, ela está afundando cada vez mais. Olha só, ó. Veneza sofre pior inundação em 50 anos. Às vezes a água invade até mesmo dentro das casas, gente. Então, quando ela faz isso, não é algo massa. Só que assim, para turista, tudo é lindo, né? Para quem mora lá, talvez nem tanto. Mas a pessoa vai se adaptando, né? Olha só, não parece uma pintura? Parece uma pintura, né, gente? Sim. Ela é muito bonita. Vamos voltar aqui, então, para nosso texto. Realidade.
Existe sim, menina. Tudo. Disco voador, oitavo sentido, utopia, pedra filosofal. Ó quem a gente estava falando sobre. Pedra filosofal, Feng Shui, astrologia, cromoterapia, bobagens que surgem do nada. Mas existirá coração em cada corpo? Sim, não, nenhuma das alternativas. Então, Ulisses Tavares, Diário de uma Paixão. E cada um acredita no que quer, né, gente? Quem somos nós? 11. No início do poema, o eu lírico dirige a um interlocutor evidenciado pela palavra menina. Qual alternativa analisa corretamente a função morfossintática de menina? Gente, então, menina no texto. Vou voltar aqui para a gente ver, ó. Existe sim, menina. Então, gravem bem detalhes. Entre vírgulas, temos a palavra menina. Ela é substantivo comum e ela está exercendo a função de vocativo. Ela é substantivo concreto e está exercendo a função de sujeito. Substantivo abstrato e exerce a função de aposto. Substantivo coletivo, aposto, ou adjetivo restritivo e sujeito simples. Gente, o que essa palavra menina, entre vírgulas, está exercendo? Temos letra A, letra A. Alguém acha que possa ser outra? Gente, vocês repararam? Vocês nem repararam, né? Que eu pulei muitas questões. Vocês não viram, né? A gente estava na questão 8. Eu pulei a 9 e a 10 e fui para 11. Eu vi agora. Perdão. Mas vamos fazer a 11 e depois a gente volta para 9. Oh, Jesus. Foi sem querer, viu? A resposta da 11 realmente tá? Letra A, substantivo comum e vocativo. Menina, substantivo comum e vocativo porque está exercendo a função ali desse chamar, né? Vamos ali para a questão 9, que a Pro tinha deixado passar. Ainda sobre o texto Veneza, a frase concertos servidos com sorvete. O autor quis dizer que na Praça de São Marcos havia uma espécie de serenata, mistura de vozes musicais, música clássica e sentimental, presença de artistas ou orquestras tocando para os turistas. Professora, Pode falar. eu não tenho tanta certeza, mas acho que aí. Vamos lá, gente. Eu vi que já tem uma galerinha respondendo aqui no chat, né? E vou passar para vocês a resposta agora. A resposta realmente é a letra E, tá? Orquestras tocando para os turistas. E é uma coisa, assim, que acontece até mesmo dentro dos barcos. Sim, então esses barcos, daquela finura, daquele tamanhozinho, normalmente vai o cara que rema, o casal sentadinho, e alguém tocando um violino, tocando um violão, um ukulele,
Isso, para esses turistas. Então, os caras são dentro do barco, andando no meio da cidade. Isso. Então, aqui é essa orquestra tocando para esses turistas, tá? Por que servidos com sorvete? Porque naquela região ali tem-se o costume, né, do sorvete dos apaixonados. Então, por isso. 10. A grafia correta das palavras da língua portuguesa resulta do conhecimento de algumas regras ortográficas. Portanto, leia com atenção as frases abaixo e marque a opção em que todas as palavras da frase estão grafadas corretamente. Então, que todas estão escritas corretamente. A ingenuidade do rapazinho enfureceu o homem. As despesas emergenciais contribuiu para o fracasso de sua coordenação. Ele quer saber qual está correta, tá? Gente, para não ficar sofrendo lá e aqui, já adianto que A e a B estão erradas. C. Quem tinha pretensão de emprego buscava orientação na divisa esquerda do prédio. Os apaixonados e ambiciosos colecionadores ajeitaram o mercado das artes plásticas no Brasil. A pretensão e insistência do governo em resolver os problemas da sociedade brasileira marcaram seu carisma na política. Gente, então qual dessas está correta? Deixa eu só confirmar aqui, né, para... Isso, ele quer saber qual todas as palavras estão corretas. C, D ou E? C. Beleza, temos um palpite na letra C. Vou anotar aqui. Ai, Jesus. Professora, eu acho que é assim. Tá, temos mais um palpite na C. Gente, eu cliquei no negócio. Agora, quem disse que eu consigo? Ai, consegui. Não, não consegui, não. Olha aí, pronto. Gente, essa daqui, a resposta, vamos lá. Vamos fazendo por etapas para desmistificar. Divisa. A palavra divisa, pessoal, é com S de sapo, tá? Então, divisa tá escrito errado, sendo assim, todo a C tá errada. D. Os apaixonados e ambiciosos com S também. Então, ela está errada. Então, essa daqui, gente, a resposta é a letra E, tá? A pretensão, o que a gente podia ter dúvida aqui era esse pretensão, mas pretensão é com S, tá? Então, a letra E está certíssima. Gente, 2:01, nesse momento já faz exatamente 1 hora que eu estou falando e vocês me ouvindo. Então, vocês podem ir tomar uma água. A gente volta 2:06, 2:07, tá? É o momento para vocês tomarem uma água e a gente já volta. Dá para acreditar? Já faz 1 hora que eu tô falando. Podem ir tomar uma água, tá? Ou ir no banheiro.
Professora? Oi. 13. Observe atentamente as duas orações destacadas. Há milhares de estudantes no saguão do prédio. Há esperanças entre eles de que todos serão atendidos pelo diretor. O verbo haver nas duas orações está no singular por quê? É o sujeito das orações que está oculto. É impessoal no sentido de existir. É indeterminado quando seguido por palavras no plural. É impessoal quando está no sentido de tempo. Ou é pessoal nas duas orações? B, B. Alguém acha que possa ser outra? Eu acho que pode ser assim. Tá, vou anotar aqui nas sugestões. Certo, vamos lá então, gente. O sujeito das orações que está oculto é impessoal no sentido de existir? Gente, ele é a letra B está correta. E quando a gente tem a presença do verbo haver nessa forma a, é porque a nossa oração não tem sujeito, tá? É para quando ela não tem sujeito. Então, a letra B poderia ter confundido? Sim. Só que a letra A quer dizer. Só que a nossa oração não está com sujeito oculto. Ela não tem sujeito. Então, por isso, é a letra B de bola. Só um instante que tem alguém com áudio. Pronto. A pessoa desligou. 14. Leia atentamente as orações que seguem. Em seguida, assinale a alternativa em que a oração sublinhada funciona como sujeito do verbo principal da oração. Então, presta atenção que aqui ele está passando uma série de ordens para você seguir. Que a oração sublinhada funciona como sujeito do verbo da oração principal. Não interessa se o homem pagou ou não a dívida. Não queria que o aluno fosse expulso naquele momento da sala. Não sei se a alma existe. Tenho certeza de que você está aprendendo português. Só uma coisa sabemos nesse momento, que o criminoso fugiu. Qual vocês acham que é? Letra C, letra C. Professora, Oi. aqui na sala tem um pessoal que acha que é a C. Gente, eu pensei que tava... Não vi que tava assim. Hoje eu vi. Tem um pessoal que acha que é a C.
Alguém acha que possa ser outra? Tá, vamos lá. Não tem Juliano? Gente, deixa eu só ler esse bate-papo aqui. Cara, esse do Shaolin é engraçado, né? Eu amava esse vídeo. Ó, vamos lá, então. Ó, volta o trem. Gente, às vezes fica tudo meio escuro aqui. Bora. A resposta da 14 é a letra... Deixa eu pegar aqui meu marca-texto. É a letra A de Anastácia. Vamos colocar de Anastácia. Anastácia Steele. Quem pegou, pegou. Não interessa se o homem pagou ou não a dívida. Vamos lá entender por que que não é a C, tá? Pelo que eu entendi da questão, a gente tem uma relação direta com a questão dos verbos, tá? Como que eu posso explicar para vocês? Na letra C, a segunda parte está funcionando como um complemento, tá bom? Lembra do que a gente estudou da questão de subordinativa ou não? Então, essa daqui é uma questão muito fácil de confundir, porque ela vai misturar dois conteúdos para poder saber um terceiro que talvez, vamos chutar assim, que não tinha muito a ver. Não interessa se o homem pagou ou não a dívida. Então, a gente vai perguntar, o que que não interessa? Se o homem pagou ou não a dívida. A gente também podia perguntar, o que eu não sei? Mas, presta atenção. Presta atenção aqui, ó. Ele quer saber o sujeito do verbo da oração. Viram esse? Isso daqui vai ser importante. Ele quer saber o sujeito do verbo. A gente vai perguntar para o verbo. Interessa se o homem pagou ou não a dívida. Agora, esse sei, ele ficou muito vago. Ele ainda estava faltando algo a mais para ele. Então, eu não sei. Então, aqui, ó, presta atenção. O sujeito dessa querida aqui é oculto. Sujeito do verbo. O sujeito aqui é o eu, né? Eu não sei se a alma existe. Tá em primeira pessoa. Por isso, não é a letra C, tá, gente? Mas ela deu para confundir. Eu vou confessar para vocês que eu, fazendo sozinha, também marquei a letra C. Mas estava errada. Texto 5. O problema da escassez de água no mundo. A escassez de água no mundo é agravada em virtude da desigualdade social e da falta de manejo e uso sustentável dos recursos naturais. De acordo com os números apresentados pela ONU, Organização das Nações Unidas, fica claro que controlar o uso de água significa deter poder. As diferenças registradas entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento chocam e evidenciam que as crises mundiais dos recursos hídricos está diretamente relacionada às desigualdades sociais. Sim, né, gente? Porque tem muito lugar que a água não chega para todos por causa dessa detenção de poder. A gente pode
citar, assim, só como exemplo, tá? Em países onde tem uma guerra explícita, estamos falando de guerra com armas, com pessoas brigando uns com os outros, as pessoas brigam para defender os seus poços de água, seus rios, seus lagos. Acho que ainda tem mais um tipo de texto. Em regiões onde a situação da falta d'água já atinge os níveis críticos de disponibilidade, como nos países do continente africano, a medida de consumo de água por pessoa é de 10 a 15 litros. Já em Nova York, um consumo exagerado de água doce tratada, onde um cidadão chega a gastar 2.000 litros de água por dia. Segundo a Unicef, menos da metade da população mundial tem acesso à água potável. A irrigação corresponde a 73% do consumo de água, 21% para a indústria e apenas 6% ao consumo doméstico. 1 bilhão e 200 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada. 1 bilhão e 800 milhões não contam com serviço adequado de saneamento básico. Diante desses dados, temos a triste constatação de que 10 milhões de pessoas morrem anualmente em decorrência de doenças intestinais transmitidas pela água. Vivemos em um mundo onde a água se torna um desafio cada vez maior. Gente, por que a água vira esse desafio cada vez maior? Porque a gente tem o ciclo hídrico, né? E o que acontece? Que às vezes a água que a gente pegou com certa facilidade, quando ela vai para esse ciclo de água, ela acaba despejando em um lugar muito difícil de pegar, gente. Depois eu vou até mostrar. Pesquisei aqui, vou ver se eu acho que é um fato bem interessante. Bora lá, então. Última questão, tá? Da aula de hoje. Após a leitura do texto 5, conclui-se que o objetivo dele é a. Apresentar os motivos que determinam a falta de água no mundo, apresentar caminhos para nos tornarmos melhores em relação aos outros, apresentar discussões para não exercermos nossa capacidade de consumo e higiene, apresentar argumentação baseada em serviços adequados de saneamento, ou apresentar motivos que sensibilizem o usuário a gastar mais água, visto que nos Estados Unidos, um cidadão chega a gastar 2.000 litros por dia. Gente, qual o objetivo desse texto? Professora, Pode falar. tem um pessoal aqui da sala que acha que é a. Que acha que é a A? Sim. Gente, eu vou mostrar um fato para vocês, depois vocês vão ficar chocados. Eu só vou voltar aqui para o nosso texto. Letra A, letra A. Esse texto é de julho de 2014, né? Letra A, letra A. Gente, a resposta desse aqui é a letra A, tá? Muito bem. Como que a gente pensa, né, que pode ser, sim, a letra A? Gente, por causa de uma questão, assim, de interpretação mesmo, né? Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Ó, você viu que aquele texto era de 2014. Presta atenção no que a Pro vai mostrar para vocês agora. A gente está em 2021, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. 7 anos depois, olhem só. Consumo por habitante por dia. Nos Estados Unidos, 575 litros, tá? Por pessoa de água doce tratada. No Brasil, uma pessoa usa por dia 185 litros de água.
Dá para acreditar nisso? É muita coisa. Olha só, no Haiti, 15 litros de água por dia. Chocante, né, gente? A gente sempre comenta sobre a água, mas a minha maior opinião sobre a água é que quem está extrapolando em maior índice assim é o pessoal da agropecuária, né? Da pecuária irregular, que não raciocina dessa questão das pessoas, do meio ambiente, da preservação. Vocês puderam ver que eles usam muita água, gente. 73% da água do mundo que a gente tem acesso, eles estão usando para essa irrigação. Gente, olha, terminamos a nossa aula por hoje, 5 minutinhos antes da aula do Bira. Muito obrigada pela participação de vocês. Boa aula de conhecimentos gerais. Já saíram daqui com algumas informações massas também para comentar em casa sobre Veneza, sobre o fato dela estar afundando, sobre muita coisa. Isso é o que eu mais gosto, assim, nessas provas, que a gente vai tendo acesso a algumas informações que talvez não iríamos saber, né? Beijo, pessoal. Brigadão pela participação na aula.